Muito bem, galera, sessão por aqui. Hoje é aula de exercícios sobre a matéria que a gente viu nessa semana, que é a parte de água, sais, carboidratos e gorduras. Eu vou usar um site, vocês vão se acostumar com isso, eu vou usar um site para basear nossas aulas e em algumas questões eu vou fazer anotações, em algumas questões eu não vou precisar fazer anotações porque elas são mais diretas, tá? Mas deixa eu já começar para você entender como é que a gente vai fazer. Esse site permite que a gente faça assim, ó. Eu vou separar o ensino médio. No ensino médio eu vou selecionar aqui a parte de citologia. Dentro de citologia a gente está vendo bioquímica. Dentro da bioquímica nós estudamos água, sais, carboidratos e gorduras, tá? Selecionando essas 4 opções, a gente vem aqui para baixo um pouquinho e aí você vai perceber que são 321 questões disponíveis das diversas provas do país inteiro. Essa primeira, por exemplo, aqui é a da UERJ de 2025. Mas eu vou separar questões de múltipla escolha no primeiro momento. Se você, por um acaso, quiser questões discursivas, eu devo fazer algumas aulas, mas coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer questões para a UERJ, eu estou no Rio de Janeiro, eu vou fazer questões para a UERJ, para a FUVEST, mas se você quiser outra prova, comenta só, faz da UEL, faz da, sei lá, da prova que você, no seu estado, está fazendo e que tem uma prova discursiva, tá? Mas eu vou separar múltipla escolha e vou basear no Enem. Tá? Porque o Enem ela é a prova que todo mundo faz, é a prova mais importante. Então vou selecionar aqui a fonte, vou colocar o Enem, vou marcar Enem regular, vou marcar o Enem PPL porque tem um número muito grande de questões e vale a pena fazer o Enem PPL, porque as questões do Enem PPL podem aparecer na prova do ano seguinte. Quando a gente faz essa seleção, você percebe que são 10 questões sobre essa partezinha do conteúdo de bioquímica. Eu vou comentar isso com vocês em todas as aulas de exercício. 10 questões são poucas questões. Não são muitas questões sobre esse conteúdo. Tá, e o que eu faço com essa informação se são? Você simplesmente vai começar a entender o que cai mais e o que cai menos e como você vai estudar. Por exemplo, semana que vem a parte de proteínas. Eu vou te lembrar quantas questões, a gente pode fazer olhar novamente, quantas questões a gente tem de água, sais, carboidratos e gorduras, comparando com o número de questões de proteínas e ácidos nucleicos. Se por um acaso tiver um número maior de questões de proteínas e ácidos nucleicos, na hora que você for fazer a revisão de bioquímica, você vai começar estudando por quem? Proteínas e ácidos nucleicos. Você não vai começar a estudar por água e gorduras e carboidratos, porque o que vai acontecer com você, acredita em mim, vê se não é o seu sintoma. Você começa a estudar empolgadão, então você está lá empolgadão, aí você estuda água, sabe tudo sobre água, tudo sobre carboidratos. Quando começa na gordura, aí você já ouve o cachorro latindo. Opa, o cachorro está latindo. Mas você ainda está meio empolgadão, cachorro latindo, mas você está empolgadão. Aí você continua estudando, entra em proteínas, aí o empolgadão começa a diminuir, aí a fome bate, pô, eu acho que eu vou buscar um negocinho para comer. E aí você já perdeu a sua concentração. A sua concentração ela dura muito pouco tempo, acredite em mim, dura muito pouco tempo. Períodos muito longos de 4 horas de estudo não vão te ajudar, é melhor você picotar isso em períodos menores. E você sempre vai começar por aquilo que é mais importante. Ah, mas como é que eu vou saber o que é mais importante em bioquímica? Deixa com Sessão. Sessão vai te dizer proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos. Eu vou botar em ordem depois para você, com base nos dados das provas, tá? Mas vamos pegar essa questão aqui do NPPL, para a gente já começar a fazer. Eu fui lá para baixo de novo, vou voltar, só para não aparecer o gabarito, estou indo mais rápido. Mas porque o gabarito está logo aqui embaixo, ó. Aí, Enem PPL 2024. Um grupo de pesquisadores realizou um experimento para identificar condições ideais para o crescimento de ervilhas. Não é à toa. Utilizaram um solo rico em nutrientes e minerais, nitrogênio orgânico, fosfato, cálcio e potássio. E em um lote, o solo foi esterilizado pelo calor, temperatura, em outro não. Após o cultivo em condições ideais de luminosidade e umidade, as plantas cultivadas em solo esterilizado tiveram um desenvolvimento inferior. A esterilização reduziu para as ervilhas a disponibilidade de... Cara, o Enem não dá ponto sem nó. O enunciado do Enem em Biologia não é um pretexto, é um contexto. Ele realmente tem alguma coisa a ver com o que você vai ter que responder. Ele não usou a ervilha à toa. Ervilha é uma leguminosa. Tá? Então ele colocou condições ideais para o crescimento de ervilhas e plantou ervilhas. Mas ele esterilizou o solo antes. Se ele esterilizou o solo antes, vamos dar uma lembrada? Aí, como eu falei para vocês, eu vou anotar em algumas questões, não vou anotar em outras. Nessa questão vale a pena a gente dar uma anotada. Quando a gente fala em ervilhas, e a gente sabe que ervilhas são leguminosas,
qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve a palavra leguminosa? Ciclo do nitrogênio, não é? Por quê? Nas raízes das leguminosas existem bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas fazem com que o N2 da atmosfera seja convertido a amônia no solo. E depois a amônia vai virar amônio e assim sucessivamente. A gente não precisa caminhar mais para frente, não é uma questão sobre ciclo do nitrogênio, então ela vai caminhar aqui adiante no próprio ciclo do nitrogênio. Mas a gente pode lembrar e deve lembrar que aqui existe um grupo de bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras, que são do gênero Rhizobium, menos o nome, mais o fato de ser uma bactéria. Do gênero Rhizobium, essa bactériazinha, ela é um ser vivo. Cara, na hora em que você aquece o solo, simplesmente o aumento da temperatura vai acabar desnaturando as enzimas, as proteínas, mas matando essas bactérias por completo. Pode não ser por completo, mas não vai sobrar quase nada. A gente não sabe a intensidade do calor. Ele foi esterilizado. Bom, ele foi esterilizado, não tem bactéria nenhuma mais, né? Matou tudo quanto era Rhizobium. Por mais que você coloque as ervilhas, essa conversão de N2 a amônia não vai acontecer. Como essa conversão de N2 a amônia não vai acontecer, vai faltar nitrogênio para a leguminosa, para a nossa ervilha. Se vai faltar nitrogênio para a leguminosa, então a leguminosa não vai conseguir pegar esse nitrogênio e não vai conseguir sintetizar suas proteínas, seu DNA, seu RNA, e consequentemente não vão conseguir crescer. Não vão fazer aminoácidos, por exemplo. Tá? Então, o que acaba acontecendo, que a pergunta, eu não li a pergunta, né? Um lote esterilizado e outro não, após o cultivo, em condições ideais de luminosidade, e eu acho que eu li. Meu Alzheimer galopante não me permite lembrar. Plantas cultivadas em solo esterilizado. Aí a pergunta é: a esterilização do solo reduziu para as ervilhas a disponibilidade de, então ele quer que você relacione com esterilização. Então, se ele quer que você relacione com esterilização, é o nitrogênio, como eu te mostrei. Entendeu a questão? Sacou? Nenhum problema? Então essa foi a primeira questão. Eu vou botar do lado do nosso enunciado como se fosse the first question that we solve, não é, para a gente poder ir para a segunda, assim, terceira e assim por diante. Vamos ver se a letra E é mesmo. Ó, vou baixar aqui, letra E é a nossa resposta da prova do Enem PPL de 2024, tá? Aí vamos para a próxima questão. Eu só preciso dar um forward. Quando a questão não for muito importante para a gente, essa, por exemplo, aqui, ela fala de isomeria, fala da molécula simétrica, ela tem um pouco de química envolvido, então não vou me preocupar. Enem 2023 é uma questão provavelmente de química. A próxima foi Enem 2023 novamente. Aí ele fala de tratar os mais antigos, é uma questão que já caiu na prova do Enem. Vamos fazer essa aqui, essa questão number 2. Ele fala, deixa eu botar aqui a questão número 2 no nosso rascunho, que eu vou fazer um rascunhozinho rápido. O que eu falei para você ao longo da aula? Eu falei para você ao longo da aula que a gente não íamos nos preocupar muito com a parte que fala de sais minerais, por conta que a gente vai olhar isso ao longo do caminho. Eu vou te mostrar ao longo do caminho nas questões de exercício, só para você não ficar perdido, nem perdida, mas depois a gente vai voltar a isso e você vai entender. Os mais antigos cozinhavam o feijão na panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro que continha nele. Caraca, professor, então isso quer dizer que a pessoa podia pegar tétano? Cara, como você está aquecendo o prego enferrujado, a gente não viu na questão anterior que a gente acabou de fazer? Como a gente não viu na questão anterior que temperatura esteriliza, mata a bactéria, então quem provoca o tétano é uma bactéria, é a bactéria Clostridium tetani. Então ela estaria morta. Então o problema não é nem esse, tá? A questão não gira em torno disso. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado em sua forma metálica ou iônica. Metálica é quando ele está ligado, ele faz uma ligação química com alguém, e a forma iônica é quando ele está na forma de ferro mais 2 ou mais 3, sendo essencial à manutenção da vida of the human. As estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de... Cara, quando a gente fala de ferro, e não só de ferro, mas quando a gente fala de sais minerais, eles vão se encaixar de alguma maneira. Tá verde em cima e verde embaixo? Não, em cima tá azul, né? É que eu tenho toque, gente. I have the toque. Deixa eu botar azul só para não ficar feio, vou escrever ferro de novo. Muito bem.
Quando a gente fala de sais minerais, os sais minerais eles participam como coadjuvantes de reações, eles estão ligados a moléculas orgânicas e fazem alguma coisa na molécula orgânica. No caso do ferro, vamos dar uma lembrada, a gente vai estudar isso. O ferro ele faz parte de uma molécula chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela na verdade não é uma proteína, não é? Mas nessa proteína está ligado o ferro, um radical ferro. E a esse ferro vai ser ligado o oxigênio que a gente transporta. Você vai ver depois na aula que fala sobre a parte de hemácias, que o CO2 não é transportado principalmente pelo ferro e pela hemoglobina e pela hemácia, mas o oxigênio é. Então nós precisamos do ferro para produzir hemácias, formar hemoglobina e gerarmos as hemácias para que a gente possa transportar o oxigênio na corrente sanguínea. Então ele coloca na letra A, tratar diarreia, não é? Nope. A gente não vai tratar diarreia com ferro. Prevenir anemia. Opa! Quando cai a quantidade de ferro no nosso organismo, essa queda da quantidade de ferro vai fazer com que a quantidade de hemoglobina diminua e aí a gente vai acabar tendo um quadro de anemia. Essa anemia é uma anemia que tem um nomezinho bonito, não precisa ficar guardando o nome de anemia. Anemia é só a redução da quantidade de hemácias. É uma anemia ferropriva. E a anemia ferropriva ela vai acabar provocando todos os sintomas normais de uma anemia. Normais é ótimo, né? Anormais de uma anemia. Ou seja, cansaço, redução da capacidade de recuperação de tecidos. Ou seja, você vai ter uma série de problemas gerados pela anemia, mas isso a gente vai estudar com mais calma. Como eu te falei, lembra que os sais aparecem em aulas futuras? A gente vai estudar isso na parte que fala de hemácias e de sangue, tá? Aí vamos ver as outras. Evitar verminose com ferro não faz muito sentido, né? As verminoses você evita com um remedinho. Remediar raquitismo. Raquitismo é falta de cálcio, mas o raquitismo em si é falta de vitamina D. A gente vai ver depois a parte de vitaminas, a falta de vitamina D que leva ao raquitismo, que são problemas na calcificação óssea durante a infância. E febre amarela é uma doença transmitida por um mosquito, é um vírus. É o Aedes aegypti. A gente vai ver aí a doença que é transmitida pelo Aedes aegypti. Então a doença aqui, ou seja, o caso é letra B de baixinho, que é a prevenção da anemia. Ok? Tranquilo com essa questão? Vou para mais uma questão com os status. Agora, questão do Enem PPL. Aqui fala de ciclo biogeoquímico. Vamos ver. Não, a gente não vai fazer essa porque faz parte de ciclo biogeoquímico. Quando a gente chegar na parte de ciclo do nitrogênio, lá em ecologia, eu vou resolver essa questão com vocês, tá? É só porque na hora que a galera desse site faz a classificação das questões, eles classificam muitas vezes em mais de um tema, porque vocês sabem que tem questões que abraçam mais de um tema. Vamos para mais uma questão, número 5. Em 2011, a perfuração, a parte de ecologia, também não vou resolver essa questão, uma questão de ecologia. Vou para número 6, aqui é o tratamento, a gente vai fazer isso, tem a ver com uma digestão, mas essa aqui eu vou resolver com vocês, porque tem algumas coisas que eu quero comentar, tá? Ou seja, vamos fazer um raciocínio. Das 6 questões que a gente já viu, 3 não eram propriamente de água, sais e etc. Ou seja, o número total de 10 questões que a gente imaginou para essa matéria já não são 10. O que faz você colocar essa parte inicial do conteúdo mais para trás um pouquinho na sua preferência de estudo. Vamos fazer essa. Enem PPL 2020. Há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provocava a perda de peso por inibição da ação da lipase. A lipase é uma enzima, ele fala, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos. O que é um triglicerídeo? E aí eu quero explicar para a galera de específica, se você é de específica, bota nos comentários e diz eu vou fazer uma aula de aprofundamento sobre triglicerídeos, colesterol, como é que é a estrutura do triglicerídeo, a estrutura química da gordura, como é que você forma um triglicerídeo, mas por enquanto, numa prova do Enem, a gente tem que saber que triglicerídeo é gordura, tá? Um dos produtos da digestão da gordura no sangue. Mantendo sempre a mesma dieta do paciente, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta 5 resultados possíveis. Aí estão os 5 resultados possíveis aí. Pô, professor, mas essa é uma questão sobre digestão. Não, essa é uma questão sobre interpretação gráfica.
e a gente vai bater bastante nas questões sobre interpretação de gráficos, porque são questões que têm um índice de erro muito grande, tá? Aqui em cima até aparece o índice de erro. Deixa eu ver se... Né? Ah, não, é nem PPL, não é? Nem PPL eles não colocam índice de acerto de erro. Só colocam no Enem regular. Então, vamos olhar o gráfico, mas acreditem, eu já fiz o levantamento, questões sobre... Né, com gráficos geram um índice de erro muito maior. Então, ele coloca no gráfico os seguintes dados. Gorduras nas fezes antes, gordura nas fezes depois, triglicerídeos no sangue antes, triglicerídeos no sangue depois. Vamos pensar no enunciado. Lembra, enunciado de biologia não é pretexto, é contexto. Eu estou usando um medicamento que vai reduzir a absorção de triglicerídeos e, consequentemente, o que nós esperamos? Que a quantidade de triglicerídeos nas fezes aumente, porque a gente não vai estar absorvendo. E a quantidade de triglicerídeos no sangue diminua, porque a gente não vai estar absorvendo. Concorda? Então, no gráfico, a gente precisa achar gráficos em que a quantidade de gorduras nas fezes aumenta. Então, o gráfico 1, né? Eu vou chamar de 1 aqui, não de 1 aqui embaixo, mas vou chamar de A e B, tá? E depois C e D. A gente precisa de que A em relação a B seja maior, seja, a quantidade de gordura nas fezes depois tem que ser maior do que antes. Então, por exemplo, eu já vou excluir o gráfico 2, já vou escolher o gráfico 4. Porque eu preciso que a quantidade de gordura nas fezes aumente, que é o que aparece no 1, no 3 e no 5. Agora, se o remédio der certo, eu quero que a quantidade de gordura de triglicerídeos no sangue antes seja maior e aumentei aqui a imagem para você. Acho que não precisava, mas aumentei. A quantidade de triglicerídeos depois, no sangue, seja menor do que antes. Ou seja, eu preciso que caia. O número 1 cai, ok. Não jogamos fora o número 1. 2 a gente já tinha jogado fora. 3 aumenta. Eu não quero que aumente a quantidade de gordura no sangue. Então 3 eu joguei fora. 4 eu já tinha jogado fora, lembra? E o 5 fica igual. Cara, se eu estou tomando um remédio, para que raios eu quero que a quantidade de gordura no meu sangue continue igual? Eu quero que diminua a quantidade de triglicerídeos no sangue, porque aí o remédio deu certo. Então nós vamos excluir o gráfico 5 e vamos ficar com o gráfico 1. Ah, mas essa foi a pergunta? Vamos ver, é o mais óbvio. O efeito esperado do medicamento está representado em qual resultado? O efeito esperado do medicamento está representado no gráfico 1. Cara, questões de gráfico eu vou te ensinar ao longo do ano. Não são questões para você ficar preocupado, são questões para você comemorar. Vamos ver se é 1 mesmo? 1, letra A. Não são questões para você ficar preocupado ou preocupada, são questões para você comemorar. Porque a resposta está no gráfico. E normalmente as questões do Enem sobre gráficos são questões de mera interpretação. Então é você pegar o enunciado, ver o que o enunciado está te dizendo, interpretar e responder. Yes? Tudo bem? Tranquilo? Favorável? Maravilha. Vamos ver se tem mais alguma aqui. A gente está na sexta. Vamos passar por mais questões da prova do Enem. Eu ainda estou pensando se eu vou editar, tá? Para cortar essas questões que a gente olha e a gente vê, não, essa aqui a gente não vai fazer, tá? Essa aqui, por exemplo, é de digestão, tem a ver com a síntese de carboidrato em algas, então não vou resolver, a gente vai fazer mais pra frente. Aqui a gente fala de DDI. Aqui eu quero dar uma dica para você e depois eu vou mostrar uma coisa na prova da UERJ. Tá, deixa eu ir para a questão, eu vou parar na 8 no Enem e depois eu vou para a prova da UERJ, exame qualificatório, e é como eu comentei com você. Poxa, professor, eu quero que você faça questões de múltipla escolha da prova tal. Cara, manda no comentário. Eu quero S na Universidade Estadual do Ceará. Então eu quero questões da múltipla escolha. Eu não sei quais são todos os vestibulares que tem individualizados, mas eu acho que a UEL tem, não é fora o Enem. Então eu quero uma questão da UEL de múltipla escolha. Bota a universidade que você quer, se tiver nesse banco de dados eu resolvo para você. Aí, qual é a minha dica, tá? Eu vou te mostrar um negócio. Os distúrbios por deficiência de iodo, DDI, são fenômenos naturais permanentes amplamente distribuídos em regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar distúrbios causados por essa deficiência, cujo impacto sobre os níveis do desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem no seu produto certa quantidade de iodeto de potássio para você ter iodo, tá? Karma, porque a gente vai falar sobre isso, é uma questão sobre sistema endócrino. Mas é uma questão que fala de iodo.
E esse tipo de questão se repete, tá? Eu vou mostrar para tu e você vai chegar a rir, tá? Eu vou te mostrar e você vai chegar a rir. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula? Iodo é sempre tireoide. Os hormônios da tireoide T3 e T4, triiodotironina, tetraiodotiroxina, usam iodo. E o lance... Deixa eu te mostrar aqui que essa é a resposta, né? Letra B. E o lance é o seguinte. Deixa eu pegar aqui múltipla escolha. Eu vou fazer agora um filtro pela UERJ aqui do Rio de Janeiro. Se você está no Rio de Janeiro, vou tirar o Enem, vou tirar aqui a prova, as provas do Enem, vou deixar só a prova da UERJ. Ó, são 5 questões, então a gente não vai demorar para encontrar. Não é a primeira da creatinina, não é essa de sofrer hidrólise, isso aqui depois eu vou fazer com vocês, eu vou voltar, eu vou pegar aqui halogênio, a fisiologia a partir do fluido extracelular, só falta eu não achar, e aí eu quebro na minha cara porque eu não encontrei. É uma questão de múltipla escolha da prova da UERJ que fala de iodo, são 2. Deixa eu ver se aqui está marcado, água, etc. Eu vou ver aqui em fisiologia, vou botar endócrino, tá? E vou colocar tireoide para que apareça, nas alternativas, apareça de repente a questão que eu quero mostrar para vocês aqui na prova da UERJ. Ele classificou como sendo, apareceram mais de 2 questões, ele classificou provavelmente como sendo questões de iodo, de sistema endócrino. Aqui, ó. É essa aqui. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E essa questão é antiga, 2012. Pode ser que a prova da UERJ, exame qualificatório, volte a trabalhar com isso. Pode ser que outra prova também, tá? Se você não é do Rio de Janeiro, pode ser que uma outra prova use isso, ou já tenha usado e você lembra da questão. Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos que podem aumentar a incidência de tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio, mesmo iodeto de potássio da outra questão. O consumo dessas pastilhas de iodeto de potássio pode diminuir a incidência de tumores em qual glândula? Adivinha? Tireoide. Letra A. Para não dizer que as provas não perguntam sobre isso, porque, né? Aí, a prova da UERJ em 2009, isótopos radioativos de diversos elementos têm grande importância na medicina, já que podem ser usados no diagnóstico e tratamento de doenças. O uso do radioisótopo iodo é adequado no diagnóstico de tumores em qual tecido? Adivinha? Tireoidiano, porque a tireoide é que usa iodo, tireoide letra C. Tá? Então é uma coisa meio que padrãozão. Quando aparece iodo é tireoide. Você tem iodo, ou tem nome de glândula, tireoide. Aí você já vai para tireoide, já marca mais um pontinho, um abraço, não é? Ou seja, mais uma questão para tua coleção e você fica, não é, feliz da vida, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente fechar essa primeira aula, já fizemos 5 questões, eu vou tirar aqui novamente a glândula, porque apareceu uma questão aqui da UERJ puxando um assunto que eu quero conversar com vocês sobre ele. Não é essa questão, é, na verdade, esta questão aqui. Tá? UERJ 2015, e essa inclusive eu vou fazer aqui algumas referências. Eu já não lembro mais o número da questão que a gente está fazendo, eu acho que é a de número 5, fora as do iodo, né? Que a gente foi fazendo. Eu acho que é a questão número 5. Eu vou colocar aqui como questão número, question number 5, tá? Porque eu vou anotar, mas eu vou ler para vocês. As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras e, em segundo lugar, os açúcares, não é o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem sobre o organismo em relação às gorduras. As questões, normalmente, muitas questões, elas comparam o glicogênio como reserva de energia e a gordura como reserva energética, tá? Vamos tentar entender aqui o que cada uma dessas reservas de energia acabam tendo de diferente e funcionam para a gente. Quando a gente fala em glicogênio, o glicogênio é uma reserva de curta duração, tá? Curta duração significa entre uma refeição e outra. Ou seja, você comeu de manhã cedo, o que você comeu de carboidrato de manhã cedo vai ser guardado na forma de glicogênio até a sua próxima refeição. E assim você vai usando o glicogênio como reserva de energia que fica no seu fígado. A gordura não. A gordura já é uma reserva de longa duração.
E foi nesse sentido que a própria questão se referiu à reserva energética, tá? Ou seja, na hora que o iniciozinho da questão fala que a principal reserva de energia do mamífero é a gordura, é porque ele está falando de uma reserva de longa duração, urso pardo que guarda gordura, urso polar que guarda gordura, também não é para como isolante térmico e assim por diante. Agora, ele pede para a gente dizer qual é a vantagem do glicogênio. Que na verdade ele tem uma vantagem por um lado e a gordura também tem uma vantagem por outro lado. Qual é a vantagem do glicogênio em estar associado como uma reserva de curta duração? A gordura, ela é completamente insolúvel e é um pé no saco você conseguir fazer com que a gordura seja quebrada. Ou seja, você tem problemas em utilizar gordura porque ela é completamente hidrofóbica. Agora, o glicogênio, ele tem uma maior facilidade de sofrer hidrólise. A gente não precisa, por exemplo, de sais biliares para a gente fazer digestão de glicogênio. A gente vai usar lá uma amilase, é amilase mesmo o nome, tá? A amilase, ela quebra amido e glicogênio. Então, a maior facilidade em sofrer hidrólise. É uma enzima que faz com que aconteça a hidrólise do amido ou do glicogênio para a gente conseguir absorver hidrólise. Porque a gente tem uma facilidade maior de digerir e de absorver. Agora, a gordura, ela é completamente insolúvel. E há uma dificuldade muito grande em você fazer digestão de gordura. E outra vantagem, como ela é completamente insolúvel, você não precisa guardar água junto com a gordura. Imagina você ter uma determinada quantidade de gordura no seu corpo e você precisar usar um pouco de água para solubilizar essa gordura. Cara, por menor quantidade de água que você precisasse, você ia ficar mais pesado. Lembra sempre uma coisa que eu vou te falar ao longo do ano. Nada foi pensado para o ser humano. Tudo foi pensado para o mamífero que veio antes da gente. Se por um acaso, mamífero que eu digo, o primeiro mamífero lá no início, não é mamífero imediato antes da gente não. Pensa nos mamíferos na natureza. Pensa na presa que tem que fugir do predador. Se ela tivesse uma reserva de longa duração de gordura que precisasse de um pouquinho de água, essa presa já ficaria mais pesada, teria mais dificuldade de locomoção. O predador também teria dificuldade de conseguir alimento. E assim você teria uma guerra por quem tem mais ou menos água no organismo, tá? Agora, quando você guarda gordura, você acaba fazendo com que guardar gordura não signifique guardar água. E então o aumento de peso é menor. Isso é uma vantagem. Outra vantagem que não tem a ver com animais, mas tem a ver com plantas. Sementes que guardam gordura acabam sendo sementes mais leves, porque elas não precisam guardar água junto com elas. Sendo mais leves, é mais fácil de você levar essa semente para longe. Não tem problema, depois você hidrolisa a gordura e ao hidrolisar a gordura você produz o que a gente chama de água metabólica. Água metabólica é a água que vem do metabolismo da gordura. Então, por exemplo, camelo e dromedário, eles vão atravessar lá o deserto, tem a corcova é gordura. Ao longo da travessia do deserto, eles queimam essa gordura como reserva energética e produzem água. Essa água metabólica é usada por eles mesmos para atravessar o deserto. Tem um ratinho nos Estados Unidos, em outros lugares também, mas chama rato canguru. O rato canguru, ele vai viver nas regiões mais secas americanas e ele não bebe água a vida toda. Pô, mas como é que um bicho pode não beber água a vida inteira? Porque ele come sementes oleaginosas. Esse óleo que ele está comendo, ele vai digerir. Quando ele digerir esse óleo, ele vai produzir água. É o que a gente chama de água metabólica. Essa água metabólica é usada pelo bichinho para sobreviver. Entendeu? Então, assim, são comuns questões nas provas em que ele pede para você dizer, poxa, eu guardo o glicogênio como reserva de curta duração, mas eu guardo a gordura como reserva de longa duração. Por quê? O glicogênio é de curta duração porque é fácil quebrar, usar. A insulina, ela faz com que você guarde na forma de glicogênio. Depois o glucagon tira do glicogênio e vira glicose. É moleza, é tranquilo, favorável. Agora, quando você vai começar a utilizar gordura para cá e para lá no seu organismo, pode acumular na parede do vaso, não é solúvel, é difícil de digerir. Então, uma reserva rápida não é a gordura. Aí a gordura vai acabar sendo usada como uma reserva de longa duração porque ela não guarda uma grande quantidade de água com ela, o que facilita ela ser estocada. Entendeu?
A gente já está chegando a mais ou menos meia hora de aula, eu acho que é um limite aí para a gente resolver questões e você conseguir assistir com calma. Assista vezes 2 se você conseguir assistir vezes 2, porque você poupa tempo, não tem problema nenhum assistir vezes 2. Assiste vezes 1,5, se for o caso. E a gente vai voltar toda semana com mais questões. Toda semana tem uma aula de teoria e uma aula de questões. Pede aí embaixo nos comentários quais questões de quais universidades você quer, tá? Eu vou fazer questões de discursiva, mas elas vão ser mais esporádicas, tá? Ou seja, para cada 3 aulas de múltipla escolha do Enem, eu faço uma questão discursiva, tá? Só porque vai chegar um determinado momento em que a gente não vai precisar mais se preocupar com a múltipla escolha e a gente vai passar o Enem, e eu vou fazer questões discursivas todos os dias praticamente com vocês, que é a preparação para o UERJ, preparação para a FUVEST, isso aí eu vou pensar como a gente vai fazer no futuro, tá? Então eu vou pedir para você um favor. Gostou da aula? Curte, compartilhe o canal, vamos fazer o canal crescer, faz o canal, ajuda o canal, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando a quem precisa de conteúdo gratuito e espero que você tenha gostado, de qualidade, para que você consiga estudar ao longo do ano até a prova do Enem, como eu te falei. Então compartilha, fala com os amigos, manda mensagem. Eu vou daqui a pouco, quando tiverem mais pessoas inscritas, eu vou fazer algumas simulações e vocês vão ver como vocês vão responder questões e depois eu vou corrigir as questões da simulação. Isso vai ser online, ou seja, eu vou marcar com vocês, vai ficar tudo legal, eu vou falar na comunidade, pode mandar mensagem, a gente vai conversar ao longo do ano. Então beijos no coração do Cição. Se você gostou, volte mais. Beijo no coração, bons estudos, a gente se vê na semana que vem na aula de teoria. Até mais, Cição, até mais.